Hoje é um prazer muito grande estar aqui presente para falar de algo que aconteceu há 20 anos atrás. Hoje não existe mais, não sabemos por que o real motivo, porém foi algo que deu à Universidade de São Paulo uma extrema visibilidade para as pequenas e microempresas, principalmente no setor tecnológico. Em junho de 1992, numa conversa mantida na antiga SECAI, no prédio da reitoria, entre o professor Massola, o professor Bufolo, o meu amigo Eduardo, não querendo dizer que o Bufolo também não é meu amigo, né? E, juntamente com o professor Luiz Carlos Menezes, que era o coordenador da SECAI, indicado pelo reitor, professor Lobo, na ocasião, nós demos início a uma atividade que começou 6 meses antes deste dia histórico. Eu era o coordenador do Centro de Computação Eletrônica e iria ser realizado no Rio de Janeiro um evento muito significativo que também comemora 20 anos. Foi a Eco Rio, para o qual a Universidade de São Paulo deveria aparecer e apresentar os seus projetos na área de meio ambiente. Chamado pelo professor Lobo, ele me fez uma pergunta que foi literalmente a seguinte: quem são os profissionais que nós temos na USP que cuidam de ecologia? A minha resposta foi mais simples que a pergunta dele. Não sei. E aí, ele me formulou uma pergunta dizendo como poderemos saber isso rapidamente. Eu disse que nós deveríamos fazer um levantamento através de um formulário a todos os docentes da Universidade de São Paulo e perguntar uma série de atividades de pesquisas e incluir ali naquele formulário um texto especial, uma pergunta especial, aonde nós perguntávamos se o docente tinha algum trabalho na área de ecologia. Esse formulário foi produzido e enviado para todos os docentes da universidade em 2 etapas. Na primeira etapa, nós determinamos uma data em que ele deveria ser devolvido. Conseguimos receber cerca de 40% dos formulários como resposta. Para aqueles que não tinham respondido, nós fizemos um ofício lembrando da necessidade dele responder um formulário que talvez ficasse esquecido na sua mesa de trabalho. E, novamente enviamos esses formulários e houve uma resposta maciça, num total geral da pesquisa efetuada, da ordem de 70%. A USP, então, através do CCE, elaborou toda a documentação correspondente às respostas efetivadas e concluímos, no caso particular da resposta à participação ecológica, com uma relação de docentes que tinham projetos na área. E aí, o reitor da USP ficou satisfeito, porque ele passou a saber quem é que trabalhava na área de ecologia dentro da USP, e assim a USP poderia ser muito bem representada no evento que ia se realizar no Rio de Janeiro. O que fazer agora com essa tremenda quantidade de dados que nós recebemos? Foi aí que houve a reunião na SECAI, com a participação do pessoal do SIMP, o Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias, com a participação do superintendente do SIMP, o Dr. José Ficuri, e do Antônio Gonçalves, que era professor da USP. Mas eu, o professor Bufolo e o Eduardo Barbosa, começamos a partir desse instante
a trabalhar o Disque Tecnologia. Perguntado para o SIMP como um pequeno e microempresário poderia ter informações tecnológicas dentro da USP, nós dissemos a ele que nós tínhamos um banco de dados que poderia nos ajudar. Justamente esse banco de dados feito para que o reitor pudesse saber quais são os docentes que tinham desenvolvimento na área de ecologia. A partir dessa busca, desse conteúdo de tecnologia que a USP passou a ter, nós formalizamos um convênio com o SIMP, que se denominou-se de Disque Tecnologia. E o objetivo fundamental do Disque Tecnologia era permitir que um pequeno e microempresário, um pequeno e microindustrial, tivesse a oportunidade e não tivesse mais a vergonha de se referir a um docente da USP, um doutor, que poderia não recebê-lo de forma condigna. Elaboramos um sistema tipo telemarketing e esse sistema, então, passou a receber informações de pequenos e micros empresários industriais perguntando sobre ações que eles poderiam ter nas suas áreas de atividades diárias e profissionais. Aí começou o Disque Tecnologia, com todo o envolvimento possível da SECAI à época, com a introdução de uma série de pessoas que nós fomos, assim, catequizando para que isso pudesse se transformar uma realidade, e com isso fizemos toda a estrutura de um programa que se tornou inédito no país. Esse programa passou a contar com pessoal que era da área de telefonia da USP, que com o advento das centrais telefônicas CPA, passaram a ser desnecessárias no atendimento telefônico. Transferimos um certo número de telefonistas para esse serviço e, a partir daí, pouco a pouco, começamos a dominar o mercado da informação aos micros e pequenos industriários e empresários. Foi uma época extremamente interessante, válida, aonde discutíamos toda manhã a quem deveríamos encaminhar os pedidos efetuados, a que docente deveria ser referido esse pedido e qual a forma eficiente de atendimento. Inúmeros foram os sucessos observados, inúmeras foram as solicitações de pedidos e, mais que inúmeras, os agradecimentos pelo atendimento àquelas atividades que estavam sendo realizadas. Começamos, então, a incrementar o Disque Tecnologia com a criação de empresas júnior na Universidade de São Paulo. Lembro que nós criamos um monte de empresas júniores que passaram a ser fundamental para que as respostas às perguntas pudessem ser imediatamente realizadas e atendidas nos diferentes campos da Universidade de São Paulo. Era um trabalho muito motivante, interessantíssimo, e que a universidade muito ganhou na sua projeção junto à sociedade, porque passou a ter um trabalho de ponta e atendendo aquilo que ela deve fazer, que é a extensão dos serviços à comunidade. Através do próprio Disque Tecnologia, passamos a ter projetos dentro da universidade também para atender alguns desses empresários que tinham necessidades muito objetivas e que não conseguiam onde realizá-las. E, com isso, o Disque Tecnologia, mais uma vez, cumpriu a sua função de atender a comunidade externa à USP, que muito dela necessitava. Isso decorreram praticamente 15 anos de atividade ininterrupta do Disque Tecnologia,
O professor Bufolo já era consultor de algumas revistas que falavam sobre tecnologia. O professor Eduardo fez alguns convênios com a área de tecnologia nacional. Ajudamos o SEBRAE a constituir o que nós chamávamos de SEBRAE Tech à época, e a rede nacional completa de informação a respeito dessa tecnologia passou a ter, na Universidade de São Paulo e na SECAI, um atendimento extraordinário, positivo, racional e objetivo que atendiam todas essas necessidades, às vezes pequeníssimas, de um pequeno e de um microempresário que não sabia a quem recorrer. Para mim, no dia de hoje, é muito triste estar participando desse 20 anos do Disque Tecnologia, porque hoje o Disque Tecnologia não existe mais. Por incompetência de alguns cidadãos e docentes dessa universidade, ele acabou fenecendo. E hoje a USP, ainda recente, da necessidade de ter informações tecnológicas, que o Disque Tecnologia era o único instrumento que poderia fornecer isto à Universidade de São Paulo. Mas, para mim, não sei dizer, é um motivo extremamente significativo recordar aquilo que há 20 anos atrás começamos a trabalhar numa área ainda não pesquisada e nem obtida dentro da USP. Estou feliz, mas triste porque o meu programa acabou.